Amém? Para nós, os mortais da terra, é um motivo de alegria nós estarmos aqui. Nesse dia 9 de 2015, 4 de abril, o mês de abril, 9 de abril de 2015, às 7 e pouco da manhã. Estamos aqui abrindo nossas páginas. Estamos aqui com uma intenção de propagar a palavra de Deus. Falarmos, meditarmos na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. A palavra passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Amém? Para nós, repito, é um motivo de alegria, é um motivo de gozo, de privilégio sermos escolhidos por Deus nesse tempo, nesse século virtual, para nós registrarmos, computarmos a palavra do Altíssimo. Eu encho o meu pulmão, eu encho o meu coração da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. Amém? Ela é a sabedoria de Deus. E eu estou meditando no último cântico de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio. Esse capítulo 32, ele tem 51 versículos, ele é muito grande. Mas foi a palavra que Deus me deu, amém? A palavra linda. E eu estou aqui meditando, estou escrevendo, estou registrando cada versículo, amém? E meditando nessa palavra maravilhosa de Deus, que diz e que nos fala, amém? Fala de Deus, fala do Altíssimo, fala da grandeza de Deus, seu servo Moisés. Ele diz, ele fez cavalgar sobre as alturas da terra. Ele fez comer as novidades do campo e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Quem fez? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele fez cavalgar sobre as alturas. Só Deus é que faz. Nós, as mulheres de Deus. Nós, os homens de Deus. Nós, os jovens de Deus. Nós, as idosas de Deus. Nós, as crianças de Deus. Nós, os servos justos de Deus. Os lavados, os comprados pelo sangue de Deus. Pelo Cordeiro de Deus. Nós, os que confiamos em Deus. Depositamos em Jesus Cristo toda a nossa confiança. Guardamos a palavra de Deus aonde? No nosso coração. Em pleno século XXI. Amém? E ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, Israel. Aquele povo que Deus tirou da terra do Egito. Com mão forte. Aleluia. Com mão forte. Ele fez aquele povo cavalgar sobre as alturas da terra. Ele fez aquele povo Israel. Ele fez aquele povo comer as novidades do campo. Ele fez aquele povo chupar o mel da rocha. O azeite da dura pedreira. Não é Deus que faz isso. Ele vai fazer com a gente também. Nós, os mortais, os que confiamos em Deus, os que cremos em Deus, nós temos essa promessa de Deus, que Ele vai nos ressuscitar. Quando Jesus voltar a essa terra,
A trombeta tocará pelo arcanjo, pelos anjos de Deus. Ele está pronto com a trombeta. Os vivos que ficarem vivos aqui, quando Jesus voltar, vão ser arrebatados e vão cavalgar nas nuvens. Ele vai fazer os vivos discípulos de Jesus, os fiéis, os justos, eles vão cavalgar sobre as alturas da terra. Ele vai fazer, ele faz com que essa família, ele fez no passado, ele faz no presente, ele vai fazer no futuro. Para quem? Para aquele que nele crê. Se tu creres, tu verás a minha glória. Se tu creres, tu verás a minha glória, o meu poder e a minha paz, a minha santidade, a minha virtude. Amém? É só para aquele que crê, para aquele que obedece à voz de Deus. No tempo em que ninguém está ouvindo a voz de Deus, Deus está falando, Deus está chamando, vinde a mim, vós, todos os que estáis cansados, vinde a mim, vós, todos os que estão sobrecarregados, vinde a mim. Jesus convida, vinde a mim. Esse convite de Jesus já dura mais de 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu vos darei um novo fardo. Tomai sobre mim o meu jugo, porque eu sou manso e suave, encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus promete nos aliviar das nossas tribulações. Quando a gente dá o primeiro passo de ir a Ele, a gente tem que dar o primeiro passo de ir a Ele, não Ele ir até nós. Ele é o Rei. Ele está sentado no mais alto sublime trono de glória. Ele está lá entre os arcanjos, entre os anjos, milhares de anjos servindo, adorando, do lado do seu Pai, do seu Deus, do seu Pai, e também os 25 anciões, que a Bíblia não fala o nome, estão do lado dele, reinando em glória. Para quê? Para nos abençoar, o povo dele que está na terra, clamando, suplicando, pedindo de Deus misericórdia, piedade e clemência, porque nós já estamos vivendo os dias de Noé. Nós estamos vivendo os tempos de Noé, a corrupção do gênero humano. Se a gente ligar aquele programa do Cidade Alerta, filho matando pai, pai matando filho, está escrito na Bíblia isso, que nos últimos dias o filho se voltaria contra o seu pai, assassinato entre parentes, pessoas que deveriam se amar, pessoas que deveriam se viver com laços fraternais, pessoas que deveriam, viver em amor, viver em união, viver em harmonia, viver em piedade, viver unidos, com laços de misericórdia, laços de piedade, são os primeiros que caem na tentação, caem na maldição, da maldição do diabo, que é o diabo. Quando Caim foi matar Abel, Caim, o filho de Adão, filho de Eva, Deus nos fala do primeiro homicídio da terra. Nós lermos a história de Caim. Caim já estava irado com o seu irmão. Estava irado porque ele foi rejeitado por Deus. Tinha um problema ali. A oferta dele foi rejeitada por Deus. E ele já estava irado, ele já estava irritado contra Abel há muito tempo. Há muito tempo. E ele já tinha planejado. Ele já tinha planejado no seu coração matar o seu irmão. E Deus falou com ele, antes de ele cometer o ato, o homicídio, Deus falou com ele, disse, Caim, o pecado jaz à porta.
O pecado está batendo na tua porta, mas tu vai dominar o pecado. O pecado da ira bate na nossa porta. O pecado da desobediência a Deus bate, mas nós dominamos. Ele disse para Caim, sobre ele, só que ele não dominou o pecado, ele não dominou o mal. E aí ele foi lá e cometeu o pecado do homicídio. Eu estava meditando sobre aquele rapaz que estava pensando nele, sobre aquele rapaz que agora em março, final de 25 de março, que aquele copiloto que derrubou aquele avião, matando ele e matando 150 pessoas, eu estava meditando sobre ele. Por que levou ele a se matar e cometer aquela tragédia, aquele ato terrível diante de Deus e diante dos homens? Ele cometeu, ele provocou, ele causou. Porque ele já havia passado por exames médicos. Ele estava em tratamento, os médicos já tinham dito para ele que ele não poderia mais pilotar avião, que ele não tinha mais condições de pilotar avião, que etc. Que era o sonho, o desejo dele. E aí ele ficou com raiva, ele rasgou todos os relatórios dos médicos. Os médicos diziam que ele não tinha condições. Aí ele ficou com raiva. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde a companhia ia descobrir que ele não tinha condições psicológicas, não tinha condições físicas e psicologicamente de conduzir o avião. Iam descobrir, aí iam tirar ele, colocar ele de lado, ele não poderia mais pilotar. E aí ele deve ter, isso aqui vai ser, vou descobrir mesmo que eu não tenho. Ficou com muita raiva que aí ele resolveu praticar aquela desgraça. Ele não se conformou. Não se conformou com o laudo médico. Ele não se conformou de não poder mais pilotar avião, de não poder mais conduzir o avião, que era o sonho da vida dele. É um pensamento meu. Ele não se conformou de ser rejeitado, de não ter mais condições psicológicas, a estrutura, não tinha. Foi detectado um problema psíquico nele. Foi detectado que ele não tinha mais condições de conduzir um avião. Tanto é que ele acabou aí matando ele. Ele tinha problemas, ele tinha que se tratar. Problemas espirituais terríveis. E aí ele se vingou. Foi uma espécie de vingança que ele fez. Foi uma espécie de vingança. Mas ele vai prestar conta diante de Deus. No dia do juízo final, a Bíblia diz, no dia do juízo final, todos os mortais que morreram estão no inferno, as almas que estão no inferno, as almas que estão no mar, os mortos que estão mortos no mar, no inferno, vão prestar conta dos seus atos diante de Deus. Os seus atos estão escritos no livro de Deus, no livro da vida. E aí vai ter um julgamento, já está dizendo, juízo final. É um juízo final. Não vai ter mais chance. Não vai ter mais uma segunda chance, não. É um juízo, é uma sentença que é dada pelo próprio Criador dos céus e da terra. Ele vai decidir para onde aquela criatura vai. Inferno, que até o inferno vai para o lago de fogo. A Bíblia fala onde é o lago de fogo, que é a segunda morte. Aí é o juízo final, onde ele vai decidir, mediante as obras da pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E aí ela vai para o lago de fogo e lá ela vai sofrer eternamente diante de Deus. Está escrito isso no livro do Apocalipse. Ela vai sofrer eternamente naquele lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte.
segunda morte. Amém? E só vai para lá mesmo pessoas que cometeram crimes terríveis aqui na terra. Terríveis. Assassinatos, mortes, esses terroristas, aqueles homens que derrubaram aquelas torres lá. Enfim, eu penso que vão para o Lago de Fogo criminosos, pessoas de alta que viveram na terra e cometeram assim, foram personagens, foram pessoas que cometeram uma obra, um trabalho terrível, 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 terrível. Tá entendendo? Terrível. Como o caso desse piloto, com o piloto que derrubou o avião, matando 150 pessoas que não tinha nada a ver com o problema que ele tinha. Pessoas inocentes que estavam ali trabalhando, fazendo. Deus vai julgar isso aí no dia do juízo final, que está escrito no livro de Apocalipse. Amém? Também sobre aquelas torres lá nos Estados Unidos, morte, massacre, pessoas que são massacradas, mortas. Esse Hitler, que causou aquela morte, teve aquela guerra, Segunda Guerra Mundial também, ele vai passar pelo Tribunal de Cristo, o juízo final. Que veio à minha memória esse Hitler também, que foi um personagem que matou os judeus, que houve aqueles holocaustos que a gente estuda em história geral. Matou milhares de pessoas, inclusive os judeus. Ele também vai passar pelo juízo de Deus. Tá entendendo?